Não é porque você está junto com a pessoa que você está junto com ela. Quando que a gente conhece as pessoas que estão do nosso lado? De verdade. Oi? Principalmente no momento de crise. Porque na fartura, na festa, você tem muito amigo, irmão. Agora solta o peito e vê se a pessoa fica para você. É esses que ficam que são seus amigos. Você entendeu a piada? Às vezes nem como fugir do peito, né? Na verdade. Pode perceber que quem fica com você é a sua família da hora do peito. Ela não te abandona. O peito é quando você está passando uma fase difícil, quando você está sem dinheiro, quando você está precisando de uma palavra amiga, precisa contar um segredo. É quando alguém contou, alguém disse, alguém chegou para alguém e falou assim: você soube que fulano foi preso. Aí a pessoa nem vai te visitar, porque soube que você foi preso. Amigo vai junto, irmão, quer saber o que aconteceu? Não foi preso, não. Ah, irmão, fui preso aí com um kit de cocaína. Ó, nós somos amigos, vamos junto. Você devia ter feito isso não, mas estamos juntos. Entendeu? Fulano nunca foi disso. Conheço fulano há tanto tempo. Então, às vezes, a gente se depara com pessoas que ouviu falar algo que você já falando, já sabia, filho. Passa longe. Porque quando Judas traiu Jesus, Judas teve que dar um sinal. Qual é o sinal? Aquele que eu beijar. Esse é o líder. Ninguém podia chegar tão perto de Jesus, não beijo, se não fosse próximo. E quando Judas chega e dá um beijo de Jesus, o que Jesus responde? Traidor, vagabundo, salafrário, fala o que com ele? Amigo. Durante muito tempo na minha vida, eu tinha dificuldade de chamar as pessoas de amigo. Porque para mim, amigo é uma coisa muito íntima, muito próxima. Depois eu aprendi que, né, tem amigos de vários níveis. Você pode chamar uma pessoa de amigo, mas você pode ter os níveis ali de amizade. Sim, com certeza. Um amigo que está muito próximo, você pode confiar nele. Há segredo, você sabe que ele não vai contar para ninguém. Tem aquele que você pode até comprar as coisas para ele no seu cartão, que ele vai te pagar, ele não vai te dar toma. Tem gente que não. Mas já que você é um amigo por causa disso? Não. Eu falo assim: ó, fulano, você está no nível 2. Eu sou um amigo, mas você não é muito pago não, tá ficando. Para não perder a amizade, Não perde nada fiadão, você. Não é que você não paga, é que você esquece. Entendeu? Mas vai deixar de ser amigo da pessoa? Às vezes outra parte é bom. Entendeu? Eu aprendi a me relacionar com as pessoas dessa forma, separando elas em níveis. Tem amigos profissionais, tem amigos, né, níveis financeiros, tem amigos que eu posso contar segredo, tem amigos que eu não posso contar segredo. Ele não consegue guardar, ele tem que contar para alguém, então não serve. Tem coisa que você não pode contar nem para o seu cônjuge. E aí? Tem coisas que é só você e Deus. Versículo de capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir pessoas que
ensinam corretamente, mas não praticam o que é correto. Jesus está dizendo o seguinte: quem senta na cadeira de Moisés é quem? É quem ensina. Moisés, ele era legislador, ele quem fazia leis, ele dava leis, ele era um legislador. Na cadeira de Moisés são os mestres. Então todo mestre é aquele que ensina, dá instrução. Mas Jesus alerta o seguinte: eles não estão ensinando errado, eles estão ensinando o certo, mas não olham para as suas obras, porque eles ensinam o correto, mas não praticam essas obras. Então, eu já até falei aqui várias vezes, eu não sou a favor do segundo casamento, eu sou aquele que defende que é um único casamento. Se houver uma situação onde a pessoa que casou teve que descasar e casar de novo, ela tem que conversar com Deus, tem que pedir permissão para Deus. Se ela disser que Deus liberou, que ela construa um novo casamento, seja feliz, mas que não fique estranho para ninguém. Porque às vezes o que Deus deu para ela. Ela não pode vir no altar e ensinar para a pessoa a casar de novo, porque ela tem esse privilégio, essa brecha. Agora, o que está acontecendo com alguns pastores? Sabem o correto, que o casamento é um só, e por não estar conseguindo manter o casamento deles, eles estão ensinando que pode casar de novo. Não era mais bonito ele falar: irmãos, casamento é um só, o que eu estou fazendo é errado, não olha para a minha vida, eu não sou exemplo. Mas o que eles preferem? Mudar a Bíblia, mudar o ensino. Entendeu? É complicado. Oi? Também. Não, porque fica escancarado, todo mundo sabe, são pessoas públicas, então eles sabem. Por exemplo, se a mãe depois chegar com a menina novinha aqui, falar que é minha esposa, vocês vão falar o quê? Oi, pastor, Samanta ficou branca, Samanta ficou mais nova? Todo sabe que é minha esposa, pelo menos de vista sabe quem é. Ela é nova. Então, assim, essas pessoas, geralmente, muitas vezes a esposa está com ele do lado do altar. Minha esposa estava falando um dia que o pastor dela, que congregou um tempo na igreja, o pastor que batizou ela, acho que já está no 7. 7 casamentos. Não consegue ficar sozinho, não, irmão. E não consegue manter o casamento. Ele deve ter uns 60 para 70 anos. Não sei se ele tem 64, 65, 70 anos. Quando eu conheci ele, eu devia ter uns 39 para 40 anos. Vou botar que eu tinha uns 39. 38 para 39. Quando a minha esposa congregou com ele. A esposa dele tinha 34 anos. Quase metade da idade dele. Muito bonita, muito nova. Olha o que ele fala, tanto errado. Pois ele conseguiu trair ela com a mulher mais velha. Entendeu? Aí essa parte da Bíblia, que é o casamento é um só, parece que perdeu sentido para ele. Não tem não. Entendeu? Eu sempre defendi. Se amanhã depois eu cair na besteira e não conseguir ficar casado, resolver casar de novo, eu não vou mudar a Bíblia. Eu falo o quê? Não serve meu exemplo. Essa parte aí, que nem Moisés conseguiu, irmão. Eu não sei se vocês sabem, Moisés ele deu o mandamento, e no mandamento Moisés proibia que os judeus casassem com pessoas de povos diferentes. Os judeus só podem casar com judeu. E ele vai lá e casa com uma outra mulher, de outro povo. Ele mesmo obedeceu o mandamento que ele deu. Você entendeu o que eu estou falando? Mas ele não foi lá e mudou a regra. A regra é dele, ele que não quis obedecer, ou seja, ele seguiu com Deus. Vejo o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Oi? Vejo o que eu faço, mas não faço o que eu faço. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha o que eles estão falando, o que estão ensinando correto, mas não olhe para as suas obras, porque ensinam correto, mas não praticam. Versículo 4.
Pois atam fardos pesados, isso aqui é forte. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem mover. A igreja. Isso aqui é a igreja evangélica, irmão. É os pastores que ensinam para a igreja doutrinas, preceitos humanos, que nem eles mesmos conseguem cumprir. O irmão pecou, inferno para ele, está excluído. Mas quando ele peca, tem misericórdia de mim, irmão. Eu sou fraco. É isso que Jesus está dizendo. Eles impõem às pessoas doutrinas humanas, fardos pesados, que nem eles mesmos conseguem carregar. Então, fica o tempo todo ameaçando a igreja, se não dizer mal para o inferno. Já foi em uma igreja assim? Quem já foi? Que se você não dizer mal, você vai no inferno. Aí você vai fazer, que ninguém faz, ninguém pode fazer, mas se for fazer um acesso, eles mesmos dizimam. Porque boa parte dos pastores que são pastor-presidente, eles não dizimam. Alguma vez eu atrasei o dízimo uma vez na igreja onde a gente era. Aí eu fui chamada no gabinete. Querem saber o que aconteceu? Para saber o que tinha acontecido. Aí falaram, antes não pode fazer isso, mas você estava centrada. Eu falei, engraçado, quando eu dizimei a igreja há um ano, ou peguei a igreja há um ano, vocês não procuraram saber se a renda de R$800 que eu ia receber todo mês ia me fazer falta. Então, quer dizer, eu estou ofertando no mês que eu errei. Eu errei com você, não errei com Deus. Mas olha que você, acho que você não pode falar dessa história. Eu falei, não, estou falando como vocês estão falando. Aí, quase que Porque lá tinha blitz do dízimo. Já viu a blitz do dízimo? Aqui no Espírito Santo, se você não pagar IPVA, tem a blitz. Para poder ver os carros que não pagar IPVA e ser apreendido, né? Isso é um absurdo. Quantos aqui pagam IPTU das suas casas? Oi? São poucos que pagam IPTU. Você imagina que o céu vai pela sua porta e vou levar a sua casa, você não pagou IPTU? Tem lógica. Nessa igreja tinha blitz do dízimo. Quando tinha ceia, ficava um obreiro na porta, com o caderno na mão, porque já tinha lista negativos que não dizimaram naquele mês. Se o irmão tivesse com dízimo em dia, ele recebeu o passaporte para entrar para dentro da igreja para cear. Oi? Eu vou ter que ir. Já vai? Amém, menino. Obrigado, tá? Se o irmão tivesse dizimado, recebeu o passaporte, podia estar para dentro para cear. Se ele não tivesse dizimado, ele ficava lá fora até o culto de ceia terminar, aí podia adentrar o tempo para ele poder cultuar. Eles tinham tirado o culto de ceia, botaram antes do culto normal, tipo assim, o domingo. Às 18 horas vai ser o culto da ceia. 17h30 era o culto normal. Então 18 horas tinha o culto da ceia. Até às 19 terminava, intervalo uns 15, 20 minutos para começar o culto oficial do domingo. Chegou na porta ali, irmão, tremia igual a mesmo. Igual você devendo PVA na blitz. Tinha irmão que ele fazia o pix na hora ali, ele trazia o pix na hora para poder entrar. Porque fizeram da ceia um símbolo santo. Que ele entendia que se ele ceasse, está no inferno. Oi? Eu estava numa igreja dessa dupla. Entendi. Eu não ficava
E ó, lotado. Juntava todos os ministérios, todas as igrejas da sede para ir para lá. Lotado. Parecia festa de galo, todo mundo veste bonito. É porque, na verdade, isso aí é que o povo hoje quer isso. É por isso que, às vezes, na nossa igreja aqui e tal, meio que para eles não tem regra, não tem doutrina, não tem nada. Então, eles querem isso. É proibição, é que proíbe isso. Proíbe... Você sabe qual o sentimento? Então, você sabe qual o sentimento que surgiu no coração de quem entrava? Hã? É. O bispo, ele subia em cima do altar e falava que tinha que adorar ele, ele era Jesus. E outra coisa, o carro dele tinha lugar, tinha cones. Ninguém podia. Fala nisso, Alma 2, viu, João? Vou botar aqui pra... Dois cones aqui para não deixar ninguém estacionar no meu lugar. É. Então, lotava. Aí os que entravam, eles se sentiam mais santos do que os que não conseguiam entrar. Eles julgavam os coitados. Aí eu chegava, por exemplo, na hora de ministrar, falava assim: assim vai ser o arrebatamento. Muitos não vão subir, porque você não é fiel. Aí, aquele que estava lá dentro se sentia o quê? Santão, e ele glorificava. Era uma gritaria, irmão. Lembra aquela frase do Tropa de Elite? Faca na caveira e nada na carteira? Eu sabia de alguns irmãos que eram policiais, que faziam segurança na boate e que tinha relação com prostituta, mas o dízimo dele estava em dia. Ele tinha entrado para dentro e ia ser. Entendeu? Pastor, mas não tinha que ser, irmão. Tinha que largar a putaria. Mas eu estou dizendo que o sentimento que eles tinham é que quem dizimou era santo, podia entrar. Eu não acho que tinha que ter amarrado o cara que não dizimou. Porque pecado é pecado, o outro também está com pecado. Tem que ser por Mas mérito. ele tirava justiça do salário da polícia ou dos cortes que ele fazia? De tudo, irmão. Dos cortes também? É. Fora que quando. E quanto mais isso você dava, mais posição você tinha no ministério. Fora que quando esses mesmos policiais que se deitavam com prostituta, eram os mesmos que bebiam e com o tempo fazer arrumar, se atirar para cima. Entendeu, irmão? Então, assim, eu não é que eu concordo com a pessoa não cear pelo pecado, você sabe disso. É a hipocrisia de colocar um cara para dentro. Porque ele está com fé no dízimo dele em pé, de tem relação com prostituta, pagando. E às vezes o que está lá não entrou, não é porque não teve essa fé, não conseguiu às vezes, sei lá. Eu acho que poderia ter entrado também, não vejo esse critério de barrar a pessoa, acho que tem que entrar. A gente como líder não pode negar o direito pós-batismo de cear. É isso que Jesus está falando. Não, eles mesmos colocam fatos pesados sobre esses, mas eles mesmos não conseguem mover o dedo. Se a gente fosse contar a casa aqui, você ia ficar abismado. Até onde a minha irmã falou comigo assim: por que você não fala minha igreja para deixar no lugar separado? Eu falei assim: porque eu não sou mais importante que os irmãos. Tem que deixar uma vaga aqui para o meu carro entrar. Deixa eles tirarem primeiro que eu, nada a ver isso aí. Se surgir no coração deles um desejo de querer honrar, eu vou tirar. Mas eu chegar e falar: irmão, tem que colocar 2 cones ali, a vaga para mim. Agora, o dia que a gente tiver o nosso ponto, a gente tiver o nosso imóvel, a gente tiver a nossa propriedade, aí eu posso deixar um espaço, uma garagem para o carro do pastor. A igreja tem um imóvel. Mas eu pedi para colocar um cone aqui fora, separar na rua para mim. Fora que os irmãos já esperavam ele no carro e tinha uma corrente no corredor dele. Podia deixar. Ninguém gostava dele. Ai, meu Deus. Presidente. Abafa os pés. Você
Né? Esse homem não. Jesus é o Jesus, né? Ele já fez o contrato para. Depois ele é da lancha, né? O levantamento dele foi. Lancha não é lancha. Não, vocês não podiam ir para lanchonete sem convidar ele. Nossa, Vou falar com vocês. ele não me conheceu. Entendeu? Tem que ser primeiro para ele. Não, você. Fizesse um bolinho aqui pro Brás aqui, não convidou ele. Rebelião. Se ele não fosse ele, não terá. Oi? Não, eu estou falando aqui de pastores que fazem. É triste, né? Então, ó, tomem cuidado quando a igreja, o centro não é Cristo. Se um dia vocês forem congregar em outro lugar que Deus mandou, observe se a igreja tem um dono. Geralmente aqueles que colocam a cara dele na porta, dele, sabe? A placa assim. E se a igreja, o centro dela é o pastor. Sabe qual foi a mensagem que eu falei com a minha mãe, com a Tainá? Que eu não vou, mas vocês podem ir porque Cristo está lá. Não vai faltar culto que eu não vou, não. Não tem que faltar culto que eu não vou. Eu nem liguei para cá para avisar para ninguém. Na verdade, a gente não ia vir, né? Aí eu dei um jeito da gente vir. Não, vocês iam vir de carro. Não ia vir, ele não ia vir. Não, Aí eu vocês estavam pensei- no carro. É, Ele tirou da moto quando defeito. a moto do Lucas tinha defeito. Aí, tipo assim, mesmo se você não fosse, não dava pra ele vir, mas eu também não ia vir porque você não ia vir. Aí eu conversei com o amigo dele pra dar um jeito pra gente vir. Aí ele veio. Não, eu ia fornecer um carro. Eu não deixar de vir com isso não. Mas a hora que eu dei foi o quê? Não deixe de vir porque eu não vou. Sim. Já que tem condições de ir, vamos lá. Teve vezes que a gente teve que cancelar por causa de quê? De ter mão de obra, de ter alguém que... Não, pastor, pode deixar comigo aí, toma aí, não precisa cancelar tudo não. É isso que eu preciso. Teve-se aí, eu não vou fechar tudo. Versículo, e fazem todas, pois há com fatos pesados, difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de que serem vistos pelos homens, ó. Pois trazem largas filactérios, né? E alargam franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeias na sinagoga. As saudações nas praças e serem chamados pelos homens mestre. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso, a saber, o Cristo, e todos sois irmãos. Não quer dizer que na igreja não tem hierarquia. A igreja tem que ter hierarquia, tem que ter um pastor, tem que ter um líder, tem que ter equipe, tem que ter cargos eclesiásticos, tem que ter. O próprio Jesus colocou. Mas qual é o sentimento daquele que tem um cargo? Que ele tem um cargo para servir e não para ser servido. Eu tenho um cargo de pastor para servir a todos. Entendeu? Não para querer ser. Tipo assim, eu já vi pessoas que estão próximas de mim falarem assim: eu estou louco para mim ser consagrado a presbítero. Eu falei: que bom, amado, a igreja precisa de presbítero mesmo, entra daqui não. Pessoas que eu tenho no meu meio. Mas ele está fazendo a obra de presbítero para ser presbítero? Estou batalhando. Porque presbítero está perto de ser pastor, já começa a rolar o salário. Porque na visão dele, se ele for consagrado a presbítero, ele está perto de ser chamado, de ser pastor. E o pastor começa a rolar salário. O que ele está querendo? Não é que
o pastor não tem que ter salário? Acredito que tem que ter. Mas eu tô pensando nisso em aula, né? Mas isso é consequência. Não é por isso que deveria ser. Entendeu? Então, para que ser um pastor? Se não vai do jeito de Deus, da maneira de Deus. Eu não acho errado o pastor receber o salário da igreja. Não, acho que tem que ter. Tem que ter. Mas o pastor tem que estar totalmente empenhado dentro da obra de Deus. Sim. Senão, se eu vim aqui só para vir aqui olhar os irmãos que estão aparecendo, se o dízimo está entrando, a oferta está entrando, enfim, esse para mim tem que botar uma. Eu almejo que Deus levante pessoas capacitadas para que no futuro nós, pastores, não envolvemos com dinheiro. Porque é ruim para quem apacenta saber quem dizimou e quem não dizimou. Porque se você tiver uma palavra de Deus para dar sobre dízimo, sobre primícia, sobre oferta, e você saber que aquele irmão não dizima, fica complicado. Que parece que é uma maneira direta. Agora só olha que interessante. Quem não ensina, não sabe quem dizimou, quem foi que entrou, quando que entrou. E você vem dar uma palavra, aí o irmão está triste, poxa, o pastor dá uma palavra, mas ele não sabe quem dizima, ele não vem na mão dele. Ele não sabe quem foi que deu, quem não deu. Você vai ter certeza que a palavra é de Deus. Aqui na nossa igreja congregou várias pessoas, teve uma família que congregou aqui durante muitos anos, sempre louvaram, sempre cearam, nunca foram privados de nada, não dizimavam. No dia que dizimaram, foram embora. Eu falei assim, podia ter ficado sem dizimar, ficar na igreja. Que contribuía mais na igreja sem dizimar do que. Não, eu estou falando a verdade. O dia que ganhou o marido para Jesus, vieram entregar o dízimo. A primeira vez que entregaram o dízimo, foi embora. Eu falei, misericórdia. Quero devolver esse dízimo aqui, então fica na igreja. Ninguém, versículo 9, a ninguém na terra chamei vosso Pai. Está escrito na sua Bíblia isso ou na minha? A ninguém na terra chamei vosso Pai. Então para de chamar o diabo Noel de papai. Pelo amor de Deus. Entendeu o que eu falei? Ninguém na terra chamai vosso Pai. A não ser o seu Pai biológico e o Pai do céu. Está no céu. E tem duas pessoas na terra, além desses que você chama de pai. O Noel, Diabo Noel, e o Padre. A palavra Padre é pai, em italiano. Quem sabia disso? Sim. Oi? Também. Pode perceber que pai de santo é você, né? Quem é pai de santo que levanta a mão? Quem é pai de santo levanta a mão? Vai, levanta a mão, rapaz. Seus filhos é santo, não? Nós, os filhos são santos, nós somos pai de santo, rapaz. Entendeu, não? Pai de santo somos nós. Testemunho de Jeová é você, né? Os que ficam na rua batendo na porta de casa em casa, não. Eles são testemunho de chá e fúcio. Nós é que somos as verdadeiras testemunhas de Jeová. Entendeu o que eu estou falando? Então quando alguém falar com você, pai, eu sou pai de santo, que negócio é esse? Os seus filhos são santos, você é pai de santo. Pode perceber que todas as vezes que eu vou me referir a esse pai de chiqueiro, eu não chamo de pai de santo, eu falo de pai de chiqueiro. Oi? Nem vós chamais de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. É tipo assim, irmão. Você aprende mais com o Espírito Santo que comigo. Pode ter certeza disso. Então o seu mestre de verdade é o Espírito de Cristo. Ele que vai usar o que eu ensino aqui para vocês, todos os dias para você aprender. Sem o Espírito Santo eu não consigo ensinar nada. Então o seu mestre é quem? Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Eu aprendo com ele e repasso para vocês. Então, claro, eu tenho mentores
e até pago eles para isso. Aprendo com outros pastores. Mas imagine que esse mestre, que hoje eu estou aprendendo com ele, amanhã dizia: vai eu desviar junto também? Vou eu anular tudo que ele me ensinou? Ah, ele errou, deixa eu ficar com Jesus ainda, estou com Jesus. E vou buscar outra pessoa que Deus vai usar. É isso que Deus está dizendo. Não coloque ninguém acima de Jesus na sua vida. É claro que a gente tem pessoas que a gente aprende com elas, a gente, caminha muitas vezes junto com elas, a gente tem essa pessoa em estima. Se ela errar, impacta a vida da gente. Eu nem conheço o Jessé Guiar e estou chateado pelo que aconteceu com ele, porque as músicas dele é top. Acho ele um grande compositor, acho ele um poeta, um grande cantor, um rapaz que poderia com certeza levantar muitos jovens para adorar a Deus, e fico triste pelo que aconteceu com ele. Agora, não é por causa disso que eu vou desviar. Não é por causa disso que eu vou deixar de ouvir o louvor. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. Porém, o maior dentre vós será. Quanto mais Deus te der, qual é o objetivo de Deus te dar mais? Você servir mais. E a função de quem é maior é proteger. Quem vai tirar escola, vai fazer a autoescola, você aprende isso lá. Quanto maior é a potência do que dirige, a intenção é você proteger o menor. Quem está de moto, quem está de bicicleta protege o pedestre. Quem tem preferência, o pedestre ou quem tem bicicleta? Pedestre. Quem está de moto e bicicleta, quem protege? Quem está de moto. O carro protege quem? A moto ou ele? A moto. O caminhoneiro deveria, que mais protege os menores, que são os que mais fazem mal. Deveria, o certo você deveria. Entendeu? Então, quanto mais poder Deus te der, maior você deve proteger os mais fracos. Então, olha o que Jesus está dizendo: quem for maior, seja servo do menor. Entendeu? Marido, ele tem mais força, ele tem mais força física, ele tem mais intelecto, no sentido de raciocínio. Mulher é muito emocional. Numa discussão, ele tem que fazer o quê? Proteger a esposa. Não tem que ficar querendo debater com ela, que ele tem razão. Entendeu? Eu já fiz isso, irmão, não é errado. Ela chora, elas apelam. Chora, a mulher chora. Se ela perceber que ela está perdendo a questão ali, ela apela. Estou falando. Chora. Giovana, vê não? Mateus 22. Lá falou que nós paramos no 45. Nós vamos reler o 41, para fazer sentido. Diz assim: e estando reunidos os fariseus, interrogou a Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Perceba que ele não falou de quem é filho de Jesus. A gente evangélico liga muito os nomes como se fosse a mesma pessoa. Cristo e Jesus. E você precisa entender que o Cristo ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E Jesus é o Filho unigênito, primogênito de Maria.
Maria não é mãe de Cristo. Porque Cristo não tem filiação humana. Não nasceu de mulher. Está entendendo? Norma, fala uma coisa. Só estou te ouvindo, mas pastor. Pode continuar. Então, porque o Cristo já existia antes de Jesus. Entendeu? O Jesus foi a forma humana que nasceu para que o Cristo habitasse dentro dele, para que ele pudesse morrer. Todos nós já existíamos antes de estar nesse corpo. Nós existimos em Espírito e em Deus. Mas houve um momento onde nós encarnamos dentro dessa matéria. E aí, o Espírito que estava dentro de Deus teve que entrar dentro do ventre de vossas mães, da minha mãe, para que eu nascesse na encarnação. E aí, dá-se um nome terreno. No meu caso, minha mãe escolheu Renato, né? A mãe de vocês, cada um deu um nome. E aí passamos a existir nesse plano físico. Mas é importante que você entenda que você já existia em Deus antes desse corpo físico. Aí você vai perguntar, pastor, eu não lembro nada disso. Sim, porque quando nós encarnamos, antes da encarnação, nos foi apagada essa memória, essas lembranças. Pra você ter uma ideia, nós já combinamos com Deus o que seríamos aqui na Terra. A que propósito viemos? Não tem aquelas crianças, por exemplo, que já nascem mortas? Foi combinado. Essas crianças que são sequestradas e desaparecem, já foi combinado. Você pergunta, como assim, pastor? É porque elas se voluntariaram a ser testemunha do mal. Então, elas serviram para um propósito. Serem testemunha da maldade do homem, através pela qual o inimigo provocou isso. Porque todo mal, ele vem de Satanás. Ele provoca o homem a fazer o mal. No ano milenar, Satanás será preso por 1000 anos. E muitas dessas maldades vai parar. Porque não vai haver uma força maligna incitando o homem a fazer o mal. Depois de 1000 anos, a Bíblia diz, importa que ele seja solto. E aí ele vai voltar para fazer o quê? Provocar, tentar, tentador. A Bíblia diz que ele é tentador, vai voltar a tentar a humanidade. E a humanidade vai voltar, sendo tentada por ele, para fazer coisas malignas. Existe alguma parte do mal que não é pelo mal em si. Por exemplo, a nossa carne, a nossa alma, ela é pecadora. Ela tem uma inclinação ao mal. E não é que tem um diabo ali me incitando a fazer o mal. Você tem que entender que a sua carne ela é inclinada ao mal por causa do pecado de Adão. É assim, irmão. Você
tem que entender que você já é mal. Um pouquinho de bom é bônus. Entendeu? É assim, nós somos um mal. Aí você fala, não, mas eu não faço tanto mal para a pessoa. O pouco de bom que você faz, ou é a ação do Espírito Santo, ou é um bônus. Mas no geral nós somos mal. Mas as pessoas têm a tendência a entender que ela é boa. É que só tem um pouquinho de mal. Entendeu? Não, ela olha para ela compara ela com quem? Com um cara com alguém pior do que ela. Ela olha assim e fala assim: fulano bebe, fuma, usa droga, cheira, rouba. Eu roubo, fumo, uso droga. Então eu sou bom. Não. A nossa medida, a nossa escala de medida seria Cristo. É Cristo. Você tem que olhar para Jesus e ver se você está no nível dele. Mas nós fazemos ao contrário. Nós caçamos alguém pior que a gente, para a gente ver que a gente é bom. Tipo assim, você tem vontade de matar algumas pessoas que te aborrecem. Quem tem vontade? Deixa eu ver. Vou fazer agora. Né? Aí porque você se controlou ou não teve oportunidade de fazer, quando você pega alguém que matou, você fala, cara, até que eu não sou tão ruim, né? Que eu até tive vontade, mas não fiz, mas o cara fez. E se alguém que mata, ele olha e fala assim, pô, eu matei, agora eu preciso arrumar alguém pior do que eu para me inocentar. Aí descobre que teve um camarada que matou a própria mãe, que ficou um pedaço para toda a geladeira, para ir comendo uns pedaços. Eu não fiz isso ainda, então não, isso aí não. Eu até que eu mato, para picar para comer, eu não sou tão ruim assim não. Então a gente está sempre procurando alguém pior do que a gente, para a gente se inocentar. Mas você tem que entender o seguinte: você é perverso, você é mau. O pouco de bom que tem em você é a graça de Deus. É a misericórdia do Senhor que se renova na sua vida. É o Evangelho que está te convertendo aos poucos. Então quando você entende isso, aí você fala, é por isso que a salvação é pela graça. Graças a Deus que é pela graça. E se depender dele, eu não me salvava não. Mas olha que a pessoa, quando ela se justifica a si mesma, e ela entende que a salvação é pela graça, ela fala, o quê? O Braz vai comer no céu o quê? Não, tá errado. Eu estou me esforçando aqui, rapaz. E ele está botando para quebrar, vai para o primeiro lugar. Ele olha para o Braz como se o Braz fosse pior do que ele. O nível de Deus é Jesus, irmão. Se você estiver no nível de Jesus, você pode falar que você é justo, que você é justo. Se você não estiver nesse nível, você é perverso. A Bíblia diz assim que Deus olhou para a terra e caçou um justo, não achou ninguém. E a Bíblia diz assim, ó, e Deus decidiu usar de misericórdia para com todos, colocando todos debaixo do pecado. Então usou com todos de misericórdia, dando a salvação pela fé. Então quando você vai ensinar isso para as pessoas, principalmente evangélico, crente, a grande dificuldade deles é ele se achar mal. Irmão, a gente é mal. Mas vamos lá. A pergunta de Jesus é a seguinte: que pensais vós de Cristo? Ó, de quem ele é filho? E aí ele responderam, de Davi. O Cristo não é filho de Davi. O Jesus, que é filho de Maria, esse é filho de Davi, por descendência, parentesco. Porque Jesus nasceu de Maria. Já viu aqueles filmes?
católico, tem um que fala bem assim: Maria, mãe de Deus. Entendeu? Tirar Maria não é mãe de Deus. Oi? É. Deus não tem mãe. Hã? Processando, né? Olha Jesus, ó. Disse ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder nenhuma palavra. Nem daquele dia em diante ousou mais alguém interrogar. É porque o Cristo, ele é filho de Deus. Agora, por que eles não conheciam o Cristo? Os fariseus. Porque na Bíblia deles, que é o Antigo Testamento, o Cristo, que é filho de Deus, estava oculto. Não foi revelado que Deus tinha um filho. Todas as vezes que Deus se apresenta uma só pessoa. Essa ideia que nós evangélicos temos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ela só é difundida no Novo Testamento. O judeu, ele não concebe a ideia de uma divindade em três pessoas, porque isso é como se fosse três deuses, e aí eles são extremamente aversos a isso. Então Deus nunca mostrou para eles, sempre teve cuidado de mostrar para eles que o Deus deles, que eles serviam, era um só. Isso aqui é interessante. É porque a unidade não é a mesma coisa de estar junto. A gente pode estar junto e não ser unido. Quando a divindade fala de um só Deus, é que mesmo eles habitando em três pessoas, eles são um, na unidade. A mulher, casamento, a mulher e o marido, são quantas pessoas? Oi? Duas. Mas se esse casamento for só uma unidade, vai dar certo, vai prosperar. Por que o casamento de alguns não prospera? Porque não estão unidos. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é unidade e o que é estar junto. Você foi no mercado e comprou um saco de batata. Antigamente você via muito nas estradas aquelas redinhas de mexerica, de laranja. Lembra? Você foi lá e comprou um saquinho daquele de batata. As batatas estão juntas ali? Naquele saquinho? Tudo, então. Mas elas estão unidas? Não mais. Não estão juntas ali? Mas estão unidas? Mas se você pegar a batata, cozinhar e fazer um purê, tem como separar? Né? Peitinho, carne seca do por baixo, escondidinho. Agora me chegou, Então, quando que essa batata está unida? Quando você pega todas elas, cozinha e amassa e faz dela um purê, tem como separar? Sim ou não? A laranja está no saco, estão juntas? Então,
Estão unidas? Não. Se rasgar o saquinho ali, vai ficar não para um lado. Se você pegar elas, como a Lai falou lá atrás, espremer, fazer uma laranjada, estão unidas? Tem como separar? Não. O nome disso é amálgama. A Bíblia diz assim, ó, aquele que se une com o Espírito de Deus, forma com ele o mesmo Espírito. Paulo vai dizer, aquele que se une com o Senhor em Espírito, faz com ele um só Espírito. Por isso que ele vai dizer assim, um só batismo. Isso chama-se amálgama. É impossível que você, que aceitou Jesus, se una com Deus em Espírito, se torna amálgama. Não tem como separar, não tem como Deus tirar de você. Você é um e o Deus é outro. Você se torna um em Espírito. É o casamento. O laço do matrimônio é isso. Por que para Deus é complicado? Quem casa separa. Por que é complicado? Porque se formar no casamento o mesmo Espírito, é uma só pessoa. Em Espírito. Pode ter dois corpos, mas Espírito é o mesmo. O Espírito da mulher passa para o homem passa para a mulher, forma o mesmo Espírito. É muito comum, já falei isso aqui já, é muito comum um casamento de 20 anos, onde não há traição, onde há unicidade, os dois falam a mesma linguagem. O que um quer, o outro quer. Onde o vai, o também quer. Por quê? O mesmo Espírito. É a mesma carne, são duas carnes diferentes. Mas a linguagem é a mesma. Olha lá, Maria, fazendo a consulta. Mas não é sempre não que um quer, o outro quer. Não. Explica aí direitinho. No geral, eles concordam. Deveria ser. Se não está acontecendo, tem algo errado. Não amalgamou ainda. Tem que amalgamar, tem que se unir. Entendeu? Rapaz, o que é isso? É só a igreja que faz isso. Oi? Para daqui na porta, não consegue discutir. Você viu isso? A nossa igreja vai ser no deserto, não passa ninguém. É só aqui, cara. Só de terça e quinta e domingo. Acho que meio de semana, eles nem param aqui meio de semana. O começo, Ana, o começo do casamento, não. Parece duas pessoas diferentes, distintas. Aliás, eles querem até cama separada, casa separada. Porque não se une. Porque tem duas pessoas aqui que não estão unidas. Ao ponto do marido achar que está competindo com a esposa competindo com o marido. Principalmente em questões de discussão. Um quer ter mais razão que o outro. Sem lasca. E aí quem sai perdendo? Os dois. Que não existe um ganhar. Imagina, você é sócio do seu. Você tem uma sociedade com uma pessoa. Se seu sócio perder, você ganha? Não existe isso. Estou feliz da vida. Meu sócio se lascou. Tomou um prejuízo. Você é sócio dele, cara. Você está entendendo? O prejuízo dele é seu também. Está entendendo? Pensa nisso. Você é sócio de uma sociedade com uma pessoa. Aí você descobre que seu sócio tomou um prejuízo. Dirigiu o carro da empresa, ele bateu com o carro da empresa, 20 mil de prejuízo. Aí você entra lá dentro. O que houve? Se lascou, tomou um prejuízo de 20 mil e bateu com o carro. Aí alguém olha e fala assim, mas o carro da empresa, o prejuízo também é seu. Hã? Esse é o cônjuge torcendo pelo prejuízo da esposa, ou da esposa pelo marido. Se um se lascar, os dois se lascam.
durante algum tempo da minha caminhada de casamento, eu ficava muito feliz porque eu ganhava mais que minha esposa. Me achava bem sucedido. Até que o Senhor veio me recorrigindo. E hoje, eu entendi aquele versículo que diz assim: é melhor dar do que receber. Deixa eu te fazer uma pergunta para você: qual é melhor, dar ou receber? O Ivan falou que é dar. Quem acha que é melhor dar? Quem acha que é melhor receber? Seja sincero, fala o que está no teu coração. Acho melhor dar. Porque é Deus que se recebe, né? Marcelo, eu acho que você tem uma opinião diferente. Melhor dar? Mas você está falando isso porque vocês estão vendo que está na Bíblia ou vocês sentem isso mesmo? Eu sinto. Eu acho também que é dar, porque, tipo, às vezes, eu, tipo, por mim, quando eu apresentei alguma pessoa, né, eu sinto uma coisa tão boa, assim, de ver a alegria da pessoa. Então, Mais que receber o presente? mais que quando a gente ganha, a gente fica muito feliz, mas a gente acha que às vezes fica mais feliz de ver que alguém gostou, que a gente deu um presente e a pessoa lembrou. E esse poder de poder Sentimento bom dar, da gente. ó, esse poder de você poder dar, é isso que a Bíblia fala. Por Deus ser um Deus tão poderoso, tão rico de provisão, irmão, imagine você ficar dependente de receber. Imagine você ficar na dependência de receber alguma coisa de alguém, na carência, você não tem. Você está torcendo, está orando a Deus para que alguém te dê alguma coisa hoje, te dê um dinheiro, te dê um pouquinho de gás. Qual que é melhor? Você ficar na dependência, está faltando tudo, você fala, hoje eu tenho que arrumar alguém que me dá. Ou você tem um recurso para chegar, como aqui, irmão, vai lá para o lugar. É isso que a Bíblia está falando, é melhor ter para dar, é melhor dar do que ficar debaixo para receber. Então quando eu entendi isso foi no casamento. Quando o Senhor falou comigo assim, eu só vou conseguir te abençoar no nível que você quer, quando você aprender que a sua esposa é sua provisão. Você é a provisão dela. Aí eu comecei então, em pequenas escalas, a ajudá-la financeiramente. Bom, foi uma alegria muito grande. Eu tenho condições de chegar e prover na vida dela. Estou aqui para ajudar a pagar as suas contas. Já mantinha minha casa, já era provedor da minha casa. Mas ao ponto de ter aqui, toma aqui, ó, ajuda aí no seu presente para você poder. A alegria dela, sabe? O prazer que ela sentiu de ter uma pessoa para se apoiar. Então, foi quando a minha casa começou a prosperar. Então, a unidade está nisso. Quando os dois não estão assim, eu vou pagar as minhas contas, ele que se vira. Não. É os dois estarem juntos no mesmo alvo, no primeiro lugar. Unidade. Não há competição. Entendeu? Eu estava falando com um rapaz hoje, dá só um time, porque tem coisa que às vezes